O Homem, a Lenda, uma das asas e braço direito do Rei dos Piratas, Scorpion Gaban, finalmente aparece e desafia Luffy para uma briga valendo a chave para libertar Lock. Mas fala galera, aqui para falar do capítulo 1139 de One Piece, um capítulo curto, teve só 13 páginas, porém serviu mais para apresentar, né, o Homem, né, foi um bom capítulo. Mas chega de enrolar de celular que é importante, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece e bora lá! Bom, falando um pouco agora sobre a história de capa da Yamato, foi legal essa história de capa, porque apareceu duas sombras, né, falando que o Ruzu vai executar duas sombras misteriosas, mas é óbvio que aquelas duas sombras são o Page One e a Uchi, que é igualzinho eles pela sombra, então eles aparecendo foi bem legal, e ver o Ruzu querendo executar eles é meio que sacanagem. E é aquilo, eu gosto dos dois, do Page One e da Uchi, eles são bem carismáticos, principalmente a Uchi, né, a Uchi foi entre os Tobiropo, ela foi o destaque dos Tobiropo. E o que me deixa mais fascinado é o Page One, porém estar vivo ainda. Porque, pô, o Page One tomou um soco na traqueia, né, na garganta, um hack do rei avançado da Big Man, e eu achei que o cara tinha de vala ali mesmo. Porém, tá vivo, beleza. E a ult deve estar ainda machucada, porque só pode. Porque pro Russo capturar ela é difícil. Porque, velho, pra mim, a ult é o mais forte dos Tobiropo. O tanto que ela fez, o tanto que ela aguentou em um ano, fez ela ser a mais forte, na minha opinião. E tá mais que óbvio que nas próximas capas, a Yamato deva salvar a Uchi, o Page One deve nem impedir que o Rusu faça isso e deve entrar em confronto com ele. Ou então a própria Uchi, de alguma forma, deve conseguir derrotar, né, o Rusu e tudo mais. Então seria bem interessante que o Page One e a Uchi se unissem com a Yamato, né, os três formarem meio que um triozinho, né, uma equipe, ia ser bem legal, né, tipo, os bainhas vermelhos da Yamato ia ser bem legal. Essa capa tá ficando divertida, tá ficando boa agora, melhorou bastante. Mas é aquilo, o capítulo começa de fato com o Luffy e os outros procurando a chave para libertar o Loki, porém como o castelo é imenso e eles não conhecem a região, né, aquela área, eles ficam perdidos e de tanto andar, eles chegam até a sala do trono que ficava o rei Held, né, o trono, o rei ficava, e lá eles percebem o círculo mágico por onde os Cavaleiros Sagrados chegaram. Eles ficam meio que curiosos, meio que querendo saber o que é aquilo e tudo mais. E o Luffy, ele meio que olha aquele círculo e percebe que já viu aquilo em algum lugar. O Luffy, ele é meio tanso das ideias, né? Ele não tem muita inteligência, então ele não se lembra que viu aquilo através dos Goroseis. Porque aquilo ali, se ele soubesse realmente do que era antes, ele já ficaria bem alertado sobre uma suposta ameaça, porém ele não se lembra. O Sanji, se ele tivesse lá, se o Sanji estivesse entre eles, ele saberia, porque o Sanji viu o Gorosei aparecendo, saberia como era o circo, então ele alertaria o Luffy e os outros sobre uma suposta ameaça grande que tá por vir. Talvez eles mesmos até achariam que era um governo mundial, né, um Gorosei novamente, então eles ficariam mais em alerta. Porém, como foi o Luffy que viu, o Luffy ele só meio que recorda um pouco, mas não sei da onde viu aquilo, então eles meio que deixam stand-by por enquanto. Ainda é um mistério para eles, mas eles não ligam muito para esse círculo mágico. E nisso, um machado gigante voa na direção deles, atacando eles, porém eles conseguem desviar e tudo mais. E nos é apresentado o velho Yasan, que foi até o castelo do rei porque ele sentiu, né, uns hack muito poderoso e ele foi lá averiguar o que que era. Então, mas porém, né, os caras já tinham ido embora, ele só encontrou o Luffy. E aqui é bem interessante porque realmente esse cara, o Yasan, ele foi o único que sentiu a chegada dos Cavaleiros Sagrados. Pô, Luffy, Loki, todos eles não sentiram, só sentiram quando eles viram tudo mais. Porém, ele foi o único que de longe sentiu a chegada deles. Então realmente mostra que o hack da observação desse velho é bem avançado mesmo, bem afinado, porque rapaz, o cara já mostra que ele não é pouca coisa. E aqui a gente vê o Yasan falando um pouco sobre o Luffy, que queria muito conhecer o Luffy, porque ele viu nos jornais que o Luffy derrotou o Kaido. E eu gosto muito que, tipo, o Luffy, ele desde o Preta Skip, ele era conhecido, né? Ele era já famoso por ter desafiado o governo, por ter derrotado o Shichibukai e tudo mais. Porém, agora o Luffy ele é famoso por ter derrotado o Kaido. Tipo, pô, esse cara é o cara que derrotou o Kaido. Então, tipo, é bem legal, que é um título bem grande, velho. Pô, é um cara.
é meio que uma notícia bem grande, o cara que derrotou a criatura mais forte. Então é bem legal ver esse reconhecimento pelo Luffy. E a gente vê o Road, né, apresentando o Yasan pro bando, falando que ele é o pai do Colon e marido da Ripley. E geral novamente fica surpreso, porque, pô, o humano, né, fazer um filho em uma gigante não é pra qualquer um, não. E uma das maiores revelações desse capítulo foi que o Colon ele tem 20 anos de idade. O guri, ele é mais velho que o próprio Luffy, velho. Isso é bizarro demais. Enquanto a Ripley foi falando que ela tem 80 anos. E ela fala que é mais velho que o Yasan. Então o Yasan deve ter em torno de uns 70 anos por aí. Ele deve ser a mesma idade do Rayleigh, a mesma idade do Garp, por aí. Além que teve outra cena bem interessante, onde a Nami fala que é estranho, né, um humano tendo algum filho com gigante e tudo mais, porém o Yasan ele fala que não é incomum existir raças híbridas. Raças híbridas. E aqui é bem interessante porque ele fala que os bucaneiros é uma raça híbrida. E é meio que uma revelação daqui grande, porque em Egghead foram nos apresentados os bucaneiros, né? Que o Kuma faz parte dos bucaneiros. Porém, ficou subentendido se os bucaneiros eles eram uma raça única, uma raça meio que pura, ou se eles eram uma raça, tipo, mistura, uma mista. Ficou subentendido isso. Então, a gente até achava que os bucaneiros era uma das 3 raças que a Big Mom falou que não tinha em Totoland, né, na ilha dela. Porém, agora a gente meio que vê que talvez não seja os bucaneiros. O bucaneiro realmente era uma raça mista, porque até Ivankov fala que eles têm sangue gigante. É aquilo, como eu falei, Egghead ficou muito subentendido, porque às vezes parecia que era uma raça nova e outras vezes parecia que era uma raça mista. Mas aqui agora é realmente mostrando, né, revelou que realmente é um bucaneiro e o bucaneiro é uma raça mista. Então é bem interessante, legal deixar isso aí bem claro já. Ele também cita outras raças mistas, como as raças dos membros longos, porque eu acho que deve ser a raça, a mistura entre os pernas longas e os braços longos. Além que ele fala também das misturas dos Wotan, que a gente já viu uma vez, que foi lá do bando do Fox, que é uma mistura entre gigante e Homem-Peixe, que é aquele Big Pan, lá que a gente viu do bando do Fox, então é bem interessante. E tem uma raça que ele fala aqui, que supostamente a gente nunca viu, ou se viu, nunca foi nomeada até agora, mas porém que a gente não sabe como é que ela é, que é o Dozundadas. Essa raça foi citada aqui, que é uma mistura, não falou de que mistura é, porém, por esse nome, realmente não dá pra saber que raça é, que raça seria essa mistura. Então fica no mistério, pode ser uma raça nova, uma mistura nova de raça, então ia ser interessante que tomara que o Oda mostre no futuro. E nisso é uma cena daqui bem engraçada, onde o Zoro pergunta quem é de fato o Yasan, e ele fala que ele é um missionário do amor. E aqui o Luffy, quando vê ele falando isso, ele meio que fala que o Sanji vai ser assim quando for mais velho, então bem engraçado isso. Porém, fala dele, o Sanji sendo comparado a Scopper Gaban, um dos braços do rei dos piratas. É o cara, né? Não tem como falar. É o homem. E aqui o Luffy, ele já abre o jogo falando que ele quer as chaves para libertar o Loki. E o Yasan, ele já fica meio que ele alegre, né? Acha engraçado isso porque o Luffy quer causar um grande problema em Elbaf. Ele pergunta se o Luffy, ele realmente consegue meio que deter o Loki caso o Loki faça alguma coisa. E o Luffy meio que garante, fala assim, opa, se o Loki fazer alguma coisa que não seja conforme o planejado, né, que ele fazer alguma gracinha, eu vou deter ele, eu prendo ele de novo. Então, o Yasan, ele começa a falar os perigos sobre o Loki, né, falando que antes do Shanks aparecer, antes do Shanks prender o Loki, ninguém em Elbaf conseguia deter o Loki, mostrando que o Loki realmente é alguém absurdo de forte. Só que o Luffy ignora esses avisos sobre o Loki e meio que vai procurar a chave de novo. E o Yasan ele fica surpreso que o Luffy ignorou ele, porém ele fica feliz porque ele começa a lembrar do passado com o Roger. E na verdade nem sei por que eu tô chamando ele de Yasan, sendo que é o Scopper Gaban, né? Então eu vou chamar ele de Gaban logo. Então Gaban, ele lembra como era a vida dele com o Roger, que o Roger também era assim, que o Roger ele não se importava com os perigos, ele só agia logo, enquanto ele e o Rayleigh davam esporro no Roger para ele pensar antes de agir, né, para ele pensar um pouco nos perigos que isso pode acontecer. Então foi bem legal ele começar a relembrar e fazer esse paralelo com Luffy, Zoro e Sanji.
Então ele decide levar o Luffy até a sala do tesouro, e nisso o capítulo corta e volta, e a gente volta lá onde está acontecendo a festa dos gigantes. A gente teve toda uma parte que o Oimo começa meio que contar feitos do Gaban, falando que o Gaban, ele sozinho derrotou centenas de piratas para proteger o Roger, que estava no hospital fazendo, né, se curando um pouco da doença. Então ele sozinho devastou toda uma montanha para proteger o Roger de vários piratas e tudo mais. E é por isso que a alcunha dele, meio que em Elbaf e tudo mais, ficou conhecido como o Devorador de Montanhas. Uma boa alcunha, que diga-se de passagem, eu gostei bastante. Pô, Devorador de Montanhas é foda, né? O cara chamado assim, bem legal. Além que eles falam que ele é o braço esquerdo do Roger, do Rei de Inspirada, né? Que ele é tão forte quanto o Roger e o Rayleigh. Como falei no início do vídeo, esse capítulo serviu pra hypar o homem, pra colocar a moral dele lá em cima, pra mostrar que ele não é pouca coisa, que tipo, ó, esse aqui é o cara, esse aqui é o brabo. O capítulo então retorna até o Luffy, e o Luffy ele consegue chegar até a sala do tesouro, e tem uma cena até que bem engraçada, pois a Nami fica toda feliz porque ela vai achar que vai encontrar um montão de ouro, porque né, a sala do tesouros, vai achar um montão de ouro, pegar um montão de ouro, porém chegando lá tem nada, pois já havia roubado tudo, então ela fica bem triste. Porém, a chave para as algemas do Loki está lá, e antes que o Luffy possa pegar, o Gaban ele pega primeiro essa chave, e aqui ele meio que olha pro Luffy e desafia. Ele fala assim, ó, se você quer essa chave, tenta tirar ela de mim. E aqui, obviamente, é um teste para mostrar que, tipo, vamos ver se esse cara, se esse garoto, ele realmente pode deter o Loki, caso o Loki meio que lute, se revolte contra a Elf, tenta fazer alguma coisa contra ela, vamos ver se esse cara aqui consegue, vamos ver se ele é forte. É um teste, então vai ser bem legal ver o Luffy contra o Gaban, além que ao mesmo tempo, lá na festa do gigante, o Omo e o Kashi, eles estão elevando a força do Gaban para outro nível, mostrando que ele não é pouca coisa, mostrando que ele é muito forte, então o Luffy tem que tomar cuidado nessa luta. Mas é aquilo, no próximo capítulo vai ter no caso Luffy versus Gaban. Obviamente, o Luffy não vai perder, senão seria muito feio. Mas o Gaban, ele é como o Rayleigh e o Garp. Eles aguentam lutar, meio que de igual para igual um pouco, contra Top Tier, né, Almirante, Yonkou, comandantes e tudo mais, porém, como eles estão muito velhos, eles não têm tanto condicionamento físico para aguentar muito tempo de luta. Então, ele, como tem experiência, é forte, ele vai dar trabalho pro Luffy, porém não vai aguentar muito tempo a luta. Então vai ser divertido ver os dois lutando, o Luffy meio que vendo que esse velho não é pouca coisa, ele botando moral no Luffy. Então vai ser bem interessante ver essa luta no próximo capítulo. Falando agora sobre o capítulo, foi bem legal. Mesmo sendo só um capítulo de apresentação de personagem, foi bem divertido. Não foi o Chique, infelizmente. Se fosse Chique seria legal também, mas o Gaban, ele precisava aparecer agora. Como eu falei isso há muitos vídeos. Se o Gaban não aparecesse em Elbaf, não aparecesse agora em Elbaf, que é um arco de treinamento, arco de informação e tudo mais, se ele não aparecesse agora, nem precisa aparecer mais, porque One Piece tá acabando, tá nos arcos finais e tudo mais, não, tipo, não teria mais espaço para ele aparecer. Então foi uma boa sacada e muito certo ele aparecer agora, né, o Gaban. E o Gaban, ele é alguém bem carismático, gostei muito dele. E eu ouso dizer que a apresentação do Gaban nesse capítulo foi melhor do que a apresentação do Rayleigh no capítulo 500. Porque a do Rayleigh teve todo um capítulo focado, né, nele, e ele apareceu no final como um escravo. Aqui, o Gaban teve muito mais tempo de tela, além que ele é muito carismático, como falei. E ele meio que. O capítulo termina com uma aura dele. O cara desafiando o Luffy. Pô, o cara desafiando o Luffy pós-Kaido é realmente uma coisa bem legal de se ver. Então, pra mim, a apresentação do Gaban foi melhor do que a do Rayleigh. Porque ele realmente chegou mostrando quem é que manda. Então, é bem legal. Tô com expectativa pra ele, pra esse personagem. E algo bem interessante que deve ser comentado nesse capítulo é que o Gaban, ele tem uma cicatriz no rosto que parece ser um pouco de chamas. E muitas pessoas já começaram a associar ele como o homem da cicatriz de queimadura. E pra mim, eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que o homem da cicatriz de queimadura vai ser alguém totalmente novo e por enquanto vai ser uma incógnita. Porque, primeiro, eu acho que seria muito fácil. Porque, por exemplo, o Shanks, ele já teria os 4 Road Poneglyph, porque ele já pegaria com o Gaban, né? O Gaban foi o ex-tutor dele.
Então ia ser fácil. Então ele já teria todos. Eu acho que não sei se ele tem o de Zou, porque o Kid não tinha de Zou. Mas ele teria todos, você poderia pegar One Piece. Além que pro Luffy também seria fácil pegar. Esse último Road Poneglyph tem que ser uma coisa desafiadora. Porque literalmente os mais fortes, né? Barba Negra, Shanks, o Luffy mesmo, todos têm três, ou possivelmente tem três. Então tem que ser alguma coisa desafiadora. Ser tão difícil derrotar, né? Pegar essa cópia e também procurar achar essa cópia. Então seria bem legal ser um personagem novo, um personagem também forte. Ia ser interessante ser um personagem forte. Então ser o Gaban não é totalmente descartável, pode ser ele. Porém, na minha opinião, não gostaria tanto assim não. Eu queria que fosse um personagem novo, forte, que dê desafio para pegar essa cópia. Agora é esperar, né, o próximo capítulo, ver como que vai desenrolar essa luta entre o Luffy e o Gaban. Infelizmente não vamos ter capítulo semana que vem, mas o Oda merece descansar depois de lançar 4 capítulos seguidos. E esses 4 capítulos seguidos que o Oda lançou foi capítulo muito bombástico, muito foda mesmo. Tipo, um capítulo foi sobre a apreciação do Shamrock, o outro foi os poderes dele e tudo mais. Depois teve o outro que mostrou sobre a pintura, né, do grande mural de One Piece. Agora esse que teve o Gaban. Então, tipo, foi um capítulo seguido de só mostrando coisas muito legais. Então, o Oda merece um descanso. Mas eu quero dizer de vocês, o que acharam do capítulo 1139 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Também comentem o que acharam do Gaban, ele como personagem. Esperava mais dele, o que? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se gostou, é importante, se inscreva no canal, assim vai estar ajudando. Esse é o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.